pessoal, belezinha? Vamos para mais uma aula e o conteúdo de hoje vai ser circunferência trigonométrica. É uma aula recomendada para estudantes do segundo, terceiro ano do ensino médio e nela nós vamos focar na circunferência trigonométrica, falando sobre quadrantes, sobre a representação do seno, cosseno e tangente nessa circunferência, sobre os valores dos arcos de 0, 90, 180, 270 e 360 graus, além do processo de redução ao primeiro quadrante. Nós vamos iniciar aí com a análise dessa circunferência trigonométrica, beleza? Então, aqui nós temos a circunferência trigonométrica, que é uma circunferência de raio 1, dividida em 4 partes que são chamadas de quadrantes. Todos os valores aqui entre 0 e 90 graus aqui fazem parte do primeiro quadrante. Todos os valores entre 90 e 180 pertencem ao segundo quadrante. Entre 180 e 270, terceiro quadrante. E 270 e 360, quarto quadrante. Fazendo uma comparação com o plano cartesiano, nós poderemos vincular ao eixo x o cosseno. Aqui, ó, e ao eixo y o seno. Dado um ponto pertencente à circunferência, ele vai formar aqui um arco, fazendo ligação aqui com a origem, vai formar um arco alfa. Essa distância azul aqui, se eu fizer aqui, ó, vai dar exatamente essa distância aqui no eixo cosseno. Então essa distância azul aqui, ó, é exatamente a medida do cosseno de alfa. Tendo o mesmo pensamento, essa distância aqui de vermelho, ela vai dar certinho aqui no eixo seno. Então essa distância em vermelho é o valor do seno de alfa. Se eu for variando aqui o ponto, ó, quando eu vou aumentando o ponto aqui, você observa que o cosseno vai diminuindo, vai tendendo a zero, enquanto o seno vai aumentando, que é o vermelho, até chegar em 1. Então já temos uma ideia que seno de 90 graus vale 1. Passando aqui para o segundo quadrante, o cosseno vai aumentando, enquanto o seno vai tendendo a zero. Aí quando vai chegando aqui perto de 180, ó, então cosseno de 180 vale menos 1. Aqui do lado esquerdo aqui do eixo x, certo? A partir daí, a gente já consegue saber o que? Os sinais do seno e cosseno. Só você fazer a comparação com o plano cartesiano. Se o eixo seno está vinculado ao y, então ele vai ser positivo nos dois quadrantes de cima, acima do zero, e negativo nos dois quadrantes abaixo do zero. Então o seno ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante, e negativo no terceiro e quarto quadrante. Já o cosseno, como está vinculado ao x, ele vai ser positivo nos dois eixos, nos dois quadrantes da direita, e negativo nos dois quadrantes da esquerda. Nós podemos também descobrir os valores dos ângulos notáveis, que são essas mudanças de quadrantes aqui, ó, 0, 90, 180, 270 e 360. Eu já falei que o cosseno está vinculado ao x e o seno está vinculado ao y. Quando você tem um par ordenado, sempre o primeiro valor aqui é o x, então vai ser do cosseno, e o segundo valor aqui é o y, que seria o que? O seno. Então aqui no 0 graus e no 360, nós temos o quê? Que o cosseno é 1 e o seno é 0. Já no 90 graus, o cosseno é 0 e o seno é 1. No 180, o cosseno é menos 1 e o seno é 0. No 270, o cosseno é 0 e o seno é menos 1. Temos aqui já uma tabelinha aqui com esses valores do seno e do cosseno. Beleza? Vou colocar logo aqui o da tangente. Mas como que funciona a tangente? A tangente aqui nós vamos ter que desenhar ela aqui no ponto 0 aqui, ó. Então, cadê aqui? Reta tangente. Vamos ter que marcar um ponto aqui, onde vai ser o ponto de tangência. Então está aqui a reta tangente. Para descobrir o valor da tangente desse arco alfa, você vai ter que ter o quê? Essa ligação aqui ela vai ter que passar da circunferência e bater aqui na tangente. Então vou fazer aqui uma reta que passa por dois pontos aqui, para simular isso. Então tá aqui, ó. Esse ponto aqui, ó,
ele passa da circunferência e bate ali na tangente. Aí ele saiu aqui, bateu na tangente nesse ponto aqui. A distância desse ponto até o ponto de tangência aqui, essa medida aqui corresponde à tangente de alfa. Nós sabemos que o arco de 45 graus, que está mais ou menos aqui assim, ó, a tangente vale 1. Então quer dizer o quê? Que desse ponto aqui de interseção até o ponto de tangência aqui vale 1. Se aqui fosse 45, né? Por exemplo. Então aqui ó, vai variando, vai aumentando, vai diminuindo o valor da tangente. Mas só que observe, quando vai aumentando aqui, ó, quando chegar no 90 graus, essas duas retas vão ser o quê? Paralelas. Então quer dizer o quê? Que a tangente de 90 graus ela não é definida, né? Porque não tem como elas se cruzarem aqui. Não tem um ponto de interseção. Elas são paralelas. Da mesma maneira no 270 também. Eles são o quê? Paralelos. Aí tem os sinais. Nesse caso aqui, a tangente bateu nesse lado aqui, acima do eixo do eixo cosseno, acima da origem, do zero. Então ele é positivo. Quando ele passa para o segundo quadrante, esse prolongamento vem aqui para cima. Então você tem que usar ele para baixo aqui, ó. Então ele vai bater aqui embaixo aqui. Essa distância aqui vai ser a tangente desse arco aqui, que está no segundo quadrante. Então como ele está batendo abaixo da origem, então aqui ele é negativo. No terceiro quadrante, ele bate em cima novamente, então fica positivo. E no quarto quadrante aqui, você usa o prolongamento normal aqui, vai bater aqui, vai ficar negativo. Então os sinais é positivo, negativo da tangente. E os valores estão aqui, ó, tangente de 0 é 0, de 180 também é 0, de 90 não é definido, porque ficaram paralelas, mesma coisa do 270. Então, já temos aí como funcionam os sinais do seno, cosseno, tangente e desses valores aí, 0, 90, 180, 270 e 360. Os valores do primeiro quadrante nós temos naquela tabelinha, né, de 30, 45, 60, e tem naquela outra tabela que vai de 1 a 89. Agora, quando você tem arcos no segundo, terceiro ou quarto quadrante, a gente faz o que a gente chama de redução ao primeiro quadrante. A gente tem que achar um arco com valor equivalente lá no primeiro quadrante, que a gente já sabe os valores. Então, pessoal, agora a gente vai entrar na parte aqui de redução ao primeiro quadrante. E o que é isso? Lá no 9º ano, quando nós aprendemos razões trigonométricas no triângulo retângulo, nós conseguimos todos os valores do seno, cosseno e tangente de 1 grau até 89 graus. Porque a gente fazia tudo dentro de um triângulo retângulo, certo? Então nós tínhamos o quê? Essa tabela aqui, que são com os ângulos notáveis, 30, 45 e 60. E usávamos também essa tabela aqui, que você consegue encontrar na internet, em qualquer livro de 9º ano ou do ensino médio, que tem todos os valores aqui, ó, do seno, cosseno e tangente de 1 a 89. Beleza? Já sabemos aqui, já mostrei aqui a tabela, agora vou tirar aqui para dar um espaço. E como funciona essa redução primeiro quadrante? Quando você tem um arco que está no segundo quadrante, a ideia é você ver qual o valor, ele vai ter um valor equivalente, um arco equivalente no primeiro quadrante. Da mesma maneira no terceiro, quando o arco estiver no terceiro quadrante, ele vai ter um arco equivalente a ele no primeiro. E mesma coisa no quarto. E como que eu descubro qual é esse arco equivalente? Então, por exemplo, quando estiver no segundo quadrante, só você pegar aqui, ó. Você vai pegar aqui, seno, aí vai ficar 180 menos 120 graus. 180 menos 120 vai dar 60 graus. Então quer dizer o quê? Que o seno de 120 lá do segundo quadrante, o valor dele é equivalente ao seno de 60, que está lá no primeiro quadrante. O seno de 60, nós temos aí na tabela, que é raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 120 é igual a raiz de 3 sobre 2. Agora, o cosseno de 150. Então, é a mesma coisa. Está no segundo quadrante, então vai ficar 180 menos 150 graus. Então, vai ficar aqui cosseno de 30 graus.
Cosseno de 30, se você olhar ali, também é raiz de 3 sobre 2. Mas só que você usa o valor do primeiro quadrante, mas só que o 150 não está no segundo quadrante. Você tem que usar o valor do primeiro e o sinal do quadrante que você está calculando, que é 150. Então é o sinal do segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno ele é negativo. Então vai ficar menos raiz de 3 sobre 2. Tangente de 135, mesmo esquema. Tangente de 180 menos 135. Que vai dar tangente de 45. O valor é do primeiro quadrante, que é 1. Mas o sinal é do segundo quadrante. No segundo quadrante, a tangente ela é negativa. Então vai ficar menos 1. Agora no terceiro quadrante, qual a diferença? No terceiro quadrante, o valor é maior que 180. Então vai ficar assim, ó, seno de 225 menos 180. 225 menos 180 vai dar 45 graus. Então, o valor é o correspondente ao seno de 45, que dá a raiz de 2 sobre 2. Mas no terceiro quadrante o seno não é negativo, então vai ficar menos a raiz de 2 sobre 2. Agora o cosseno de 240. Vai ficar 240 menos 180 graus. Então vai ficar cosseno de 240 menos 180 vai dar 60. Cosseno de 60 é meio. E no terceiro quadrante o cosseno ele é negativo. Então fica menos meio. Agora no quarto quadrante. No quarto quadrante ele passou de 270. Está lá no quarto quadrante. Então vai ficar seno. Aí aqui vai ser 360 menos o valor do ar que você está calculando. Nesse caso aqui, 360 menos 330 vai dar 30. Então o valor equivale ao seno de 30, que é meio. Mas o sinal é referente ao quadrante que esse arco está, que é quarto quadrante. Então no quarto quadrante o seno ele é negativo. Então vai ficar menos meio. E o cosseno de 315 vai ficar 360 menos 315 vai ser igual a... Como é que ficou meio... Ficou meio estranho aqui. – 360 menos 315 vai dar cosseno de 45. Cosseno de 45 dá raiz de 2 sobre 2. E no quarto quadrante, o cosseno ele é positivo. Então, sempre vai ser assim. Seno, por exemplo, seno de 225. O valor dele corresponde ao seno de 45. Está no primeiro quadrante, mas o sinal dele é negativo porque ele é do terceiro quadrante. Certo? Vale a pena reiterar que aqui você não está calculando seno de 45, você está calculando seno de 225. É o seno de 225, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Isso aqui é só um processo de encontrar um valor equivalente, um arco equivalente no primeiro quadrante. Beleza? Então, nessa aula aí nós tivemos o basicão, né, de circunferência trigonométrica. E um grande equívoco dos estudantes é tentar gravar todos esses sinais, todos esses valores, mas na verdade basta só fazer essa comparação aí entre o eixo x com cosseno e o eixo y com seno, que você consegue facilmente descobrir os sinais, com aquelas coordenadas aí você consegue achar os valores de 0, 90, 180, 270 e 360, e o processo de redução primeiro quadrante também é muito utilizado daí para frente, né, nesse conteúdo de trigonometria na circunferência, para entrar na parte de relação fundamental, na parte de funções trigonométricas, então é bastante utilizado, beleza?
Se você gostou aí do vídeo... That's really impressive. Whoa. Whoa, just... Whoa. Bravo. Wow. Se inscreve lá no canal, que eu sempre vou estar postando novas aulas, beleza? Muito obrigado aí e abração, hein? Até a próxima.